Povo de Deus, nós estamos estudando os princípios bíblicos para o crescimento de cada um de nós crentes e da igreja. Os 5 princípios apresentados pela nossa convenção, os 5 princípios que nós chamamos de igreja multiplicadora. Não se trata de métodos, não se trata de modelos, trata-se, como o próprio nome diz, de princípios. E igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional. Nós sabemos que a multiplicação ela não vai acontecer naturalmente se não houver intencionalidade. Ou seja, se não plantarmos, se não regarmos, se não cuidarmos, se não colhermos no momento certo. É assim que se dá a multiplicação. Ela é baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local e o nosso objetivo é um só: cumprir a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Os princípios são a oração, que nós já vimos, e hoje veremos evangelização discipuladora. Depois trataremos da formação de líderes, da plantação de igrejas e do exercício de compaixão e graça. Esses princípios, meu povo, eles não são, como eu já disse, departamentos que precisam ser criados na igreja. São filosofias de vida, jeito de ser, mais do que programa. Até porque todos nós somos chamados para uma vida de oração, todos nós somos chamados a multiplicar discípulos, ser e fazer discípulos. Todos nós exercemos de alguma maneira liderança, seja no lar, a mãe é líder no lar, digamos, no sentido de cuidar do filho e de vender ou de passar a visão. O que nós temos visto no país e no mundo hoje é uma lacuna de liderança gigantesca, então nós precisamos redescobrir esses valores. Plantação de igreja é o que nós, como igreja, somos chamados a fazer. E exercer compaixão e graça é tudo que o crente tem que fazer. Então, nós encaramos esses princípios como peças de uma engrenagem, catracas de uma engrenagem que giram e que fazem nossa vida girar, nossa igreja girar. Então, na verdade, nós precisamos ser tudo isso ao mesmo tempo. Eu digo ser porque, repito, é um princípio de vida, não é um programa. Por isso que eu não me iludo achando que depois de apresentar para vocês os 5 princípios, pronto, a segunda igreja vai decolar. Tomara, queira Deus que seja assim. Mas como Fernando Brandão mesmo diz no livro dele, quando ele trata disso no tema oração, e nós vimos na última mensagem, esse processo de igreja multiplicadora é fruto de um avivamento na igreja, no coração de cada um de nós, a partir de cada um de nós e no contexto da nossa igreja como um todo. Então, isso é um jeito de ser, é uma filosofia de vida, isso requer de nós tempo, porque naturalmente nós estamos entregues à estagnação. É natural, é do ser humano, o sedentarismo, por assim dizer. Esse sedentarismo espiritual, esse sedentarismo evangélico que nós estamos experimentando. Então, falar de oração, falar de evangelização discipuladora, falar de formação de líderes, de plantação de igreja, de compaixão e graça, é um jeito de ser que cada um de nós tem que encarnar, para que assim seja a CIB. Do contrário, não seremos isso. Do contrário, continuaremos mantendo o status quo. E igrejas passam pela vida simplesmente assim, mantendo o status quo. Igrejas passam pela vida simplesmente assim, porque crentes, infelizmente, passam pela vida simplesmente assim, sem se dar conta do que significa uma vida de oração, do que significa evangelização discipuladora, formar líderes, plantar igrejas, exercer compaixão e graça. Então veja que nós não estamos falando de um princípio
que na verdade é um programa para a igreja. Não, nós estamos falando de um princípio que cada um de nós precisa encarnar, viver, ser. E sem a graça de Deus será impossível. Portanto, tendo falado sobre oração, e se você ainda não viu, se você não estava no nosso último encontro com o tema, vá lá no YouTube, você pode assistir a mensagem no site, você pode pegar o slide e o site da igreja, cibgoiania.org, enfim, e você pode rever tudo isso. Hoje nós falaremos sobre evangelização discipuladora. Para nós construirmos uma definição de evangelização discipuladora, a gente precisa primeiro entender o que é evangelização. O que é evangelização? Nós vamos fazer isso através do exame de alguns termos. A essência da evangelização, o propósito da evangelização, as motivações para a evangelização e o poder e o alvo da evangelização. Então vamos lá, a essência da evangelização. O que é evangelizar? Evangelizar, gente, não é colher resultados. Por que eu digo isso? Porque é plenamente possível você fazer bem feito a evangelização e não colher frutos. Não colher os frutos não significa necessariamente que você não tenha evangelizado. Muitas vezes você vai evangelizar, não verá os frutos imediatamente e, portanto, não poderá sair achando que não evangelizou porque não colheu fruto. A essência da evangelização diz que evangelizar é, por essência, anunciar o evangelho, falar o evangelho, torná-lo conhecido. Óbvio, com o intuito de que alguém se converta e se torne um discípulo de Jesus. Agora, para que a pessoa se converta e se torne um discípulo de Jesus, é necessário que ela ouça o evangelho, pelo menos uma vez, compreenda o evangelho e receba o evangelho pela fé em seu coração. Então ela ouve, ela compreende, ela recebe com fé. Então evangelização é anunciar o evangelho. Mas o que é o evangelho? Oh, meu povo, nós vivemos numa era em que as pessoas evangélicas, infelizmente, não sabem o que é evangelho. Não sabem o que é a boa nova. Mark Dever, ele fala que o evangelho não é, e aí ele vai definir o que o evangelho não é, para depois apresentar o que é o evangelho. Porque nós vivemos num período da história em que a gente tem que desconstruir algumas coisas que são tidas como verdade e não são. Então, levando em conta o contexto em que a gente vive, o evangelho não é um anúncio de que tudo está bem com a gente. Está tudo bem com fulano só falta ser crente. Nem de que Deus é amor, não basta você dizer para as pessoas que Deus é amor, nem de que Jesus quer ser nosso amigo. O evangelho não é a mensagem de que Deus tem um plano e um propósito maravilhosos para nós. Vamos ser honestos? Tudo isso que Mark Dever chama de não ser o evangelho é o que todo mundo, em qualquer religião, prega. Não é o evangelho isso aqui, e tantas vezes a gente comunica isso achando que falou o evangelho e não disse o evangelho. E às vezes a gente ganha convertidos a essa mensagem, mas não é o evangelho. E estudos comprovam que uma das razões que faz com que as pessoas não permaneçam na igreja é porque, em grande parte, elas não eram convertidas. Ou foram convertidas a um evangelho que não é evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vicário, ou seja, ele fez às vezes do pecador, ressuscitou, e crer nele é a única forma, crer no que ele fez, receber o que ele fez como algo que ele fez por mim, no meu lugar, é a única forma de nós nos reconciliarmos com Deus. O evangelho, em essência, é a mensagem que possibilita o ser humano fazer de Deus juiz, tornar-se Deus seu Pai.
mas isso tão somente se nos arrependermos e crermos. Então, é boa notícia, porque o Evangelho nos aponta um caminho que vai nos tirar de um caminho de morte, morte eterna. Existe uma inimizade entre Deus, o Criador, e eu, a criatura, e nós vamos falar muito sobre isso hoje à noite, se Deus permitir, na mensagem de João. Existe uma inimizade entre Deus e o ser humano, no sentido de que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso nos separa de Deus, isso nos torna o pior tipo de gente, e cada vez mais o pecado vai se aprimorando, vai assumindo contornos de requinte e brutalidade, e a única maneira é de nós olharmos para o que Deus fez em Cristo, sendo o nosso substituto. A ira de Deus caiu sobre Jesus no Calvário. Eu creio no justo juízo de Deus, eu recebo isso como Cristo fazendo em meu lugar. Eu me arrependo de ter vivido só para mim mesmo, e agora eu quero viver essa vida reconciliada pela fé no Filho de Deus. Em síntese, isso é o Evangelho. Existem 4 elementos que você tem que abordar com a pessoa, senão você não terá falado do Evangelho. Quando você olha para Romanos, a carta que Paulo escreveu, você vê isso nos 3 primeiros capítulos. 4 elementos que, se você não falar deles e não explaná-los, você não terá falado do Evangelho. E os elementos são Deus, o Criador, o homem que pecou, Cristo, que é o substituto, e que resposta eu vou dar a isso? Deus, o homem, Cristo e a minha resposta. Deus, o homem, Cristo e a minha resposta. Deus, o homem, Cristo e a minha resposta. Deus é o padrão, o homem diante desse Criador, Cristo como a solução e a minha resposta como uma atitude que eu devo tomar diante do que me é exposto. Então, por exemplo, você vê Paulo em Romanos 1 descrevendo o Criador. A partir do verso 23 de Romanos 1, ele mostra que o homem se rebela contra o Criador. Depois ele vai dizer, lá a partir do capítulo 3, verso 21, que Jesus Cristo é a solução. E aí, a partir do verso 22 de Romanos 3, ele fala da nossa necessidade de respondermos com fé. Então, Deus, o homem, Cristo e a resposta do ser humano. Leia depois Romanos 1, 2 e 3, inteirinho com isso em mente. E veja como Paulo tratou isso. Como Paulo, do capítulo 1 até o verso 22 do capítulo 1, ele apresentou a glória de Deus. A partir do verso 23 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, ele falou do homem, tanto judeu como gentio. Depois ele fala de Jesus Cristo a partir do verso 21 do capítulo 3 até o verso 26, e vai requerer uma resposta. Então lembre-se, para você evangelizar, a essência da evangelização é você anunciar o Evangelho, torná-lo conhecido, o Deus Criador. Por isso que João, no Evangelho dele, começa o Evangelho dele dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas foram criadas por meio da palavra, sem a palavra, que é Cristo, nada teria sido criado. Por que que João insere Jesus como Criador? Porque quando a gente reconhece que existe o Criador, a gente tem que admitir que nós devemos a Ele resposta, satisfação, coerência, louvor, honra. Então, João 1, verso 3 diz que Ele criou todas as coisas, para poder dizer lá em João 1, verso 11, que Jesus veio, mas nós o rejeitamos o Criador. Mas Jesus é a solução, João 1,14. Fez-se carne, habitou entre nós, e nós devemos responder com fé, como fizeram os primeiros discípulos, João 1, a partir do verso 35.
Então veja que no capítulo 1 de João, você vê os 4 elementos do que é o Evangelho: Deus, o homem rebelado contra o seu Deus Criador, Cristo e o homem que responde com fé. Essa é a essência da evangelização. Qual é o propósito da evangelização? A evangelização tem como propósito oferecer uma oportunidade válida de alguém crer em Jesus Cristo. E como oportunidade válida, a gente está dizendo uma oportunidade em que o Evangelho é proclamado de maneira clara, contextualizada, porém fiel à essência bíblica, de forma que a pessoa, quando ouve, compreende e pode então tomar uma decisão. Esse é o propósito. Dar à pessoa que vai me ouvir a oportunidade válida de crer. Então, quando você faz o que eu tenho sugerido já há algum tempo, quando você pega uma das mensagens lá no site da igreja, imprime ou manda no PDF, no WhatsApp do seu amigo, marca de encontrar com ele durante a semana, uma horinha e meia para ler juntos, você está dando a ele a oportunidade válida de ler com você uma mensagem que sintetiza o Evangelho, para que ele então tome uma decisão. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é dar uma oportunidade válida. Gente, quando você entende isso, isso arranca um peso das suas costas. O peso de achar que você tem, porque tem que fazer o outro converter. Não, isso não é evangelização, não é isso. Evangelização tem como propósito eu oferecer uma oportunidade. Eu sou chamado a oferecer uma oportunidade válida, apresentando o Evangelho. E o que me motiva? O que me motiva, como qualquer coisa na vida, é a glória de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo é para a glória de Deus. Lembra que, eu não sei se eu já brinquei com vocês sobre aquele hino que a gente canta, não sei se é do HCC ou do cantor cristão, que diz assim: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu não concordo com essa frase. Agora, eu entendo o poeta. Então eu canto crendo que ele quis dizer de forma poética o seguinte: eu não merecia isso, mas Deus me deu. Amém, nisso eu acredito. Aí sim eu consigo dizer: olha, eu não merecia, não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Amém. Agora, se eu estou dizendo eu não sei qual é o propósito de Deus em salvar o pecador, abre em Romanos 15 e veja qual é o propósito de Deus na nossa evangelização. Qual é o propósito de Deus na nossa salvação? Qual é o propósito de Deus em tudo que Ele faz? E aqui, de forma muito específica, como motivação para a evangelização, Romanos 15, versos 7 a 11, Paulo diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Paulo está dizendo que quando nós aceitamos uns aos outros na comunhão da igreja, nós glorificamos a Deus. A comunhão da igreja tem como propósito a glória de Deus, a glória de Deus. Quando nós não nos aceitamos como Cristo nos aceitou, nós não glorificamos a Deus. É isso que Paulo está dizendo. E de que forma Cristo nos aceitou? Quando não havia nada em nós. Paulo disse isso. Não havia nada em nós para Deus olhar para nós e dizer: uau, o Leandro é fino, top de linha. Não, não havia nada em nós, mas Deus nos aceitou em Cristo. Então Paulo está dizendo, a gente quando aceita uns aos outros em amor, como Cristo nos aceitou, nós glorificamos a Deus. E vamos abrir um parêntese e dizer o seguinte, meu povo, como a gente precisa aprender isso como igreja. Aceitar os diferentes de nós, em amor, como Cristo os aceitou.
E aí Paulo vai dizer no verso 8, lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas. Ou seja, Deus prometeu o Messias através da linguagem judaica, e assim Deus cumpriu. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Então, quando eu e você nos convertemos, quando um judeu se converte, qual é o objetivo de Deus? É que nós glorifiquemos a Deus por causa da misericórdia de Deus derramada na minha vida e na sua vida. Então, o que nos motiva a evangelizar é ver Deus sendo glorificado na vida de quem se converte. Sabe por que existem missões? Sabe por que fazemos campanhas missionárias? Porque as nações não se alegram em Jesus. E o nosso objetivo é fazer o que Paulo diz aqui em Romanos 15:10, é fazer com que os povos se alegrem em Jesus, glorifiquem a Jesus, louvem a Jesus. Enquanto não houver louvor a Jesus entre as nações, haverá missões. No céu não haverá missões, porque no céu todos estarão louvando a glória de Jesus. O nosso propósito é oferecer uma oportunidade válida para que eles ouçam o Evangelho. E o que nos motiva é a glória de Jesus. A fonte de poder para a nossa evangelização é o Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito, temos que buscar o Espírito de Deus diariamente em nossas vidas, temos que buscar poder, temos que estar cheio disso para a gente transbordar isso nos outros. Então, bom seria, por exemplo, meu povo, se todos vocês fizessem a prática do que os puritanos faziam, quando eles ouviam o pastor deles pregar. Eles naquele tempo tomavam nota, hoje eu facilito, os esboços estão prontos. Tomavam nota do sermão para durante a semana mastigarem aquilo, se encherem daquilo, e na medida em que esbarravam com as pessoas, eles derramavam o que eles ouviram do pastor. Bom seria se vocês fizessem desse o hábito de examinar, de se aprofundar, de ler, de ouvir de novo, de mastigar isso, buscar que o Espírito de Deus aplique tudo isso a você, para daí você, cheio desse Espírito, cheio desse poder, poder falar com propriedade. Meu sonho é que você desenvolva esse hábito. Meu sonho é que você faça bom uso do que está no site dessa igreja. Para que você, cheio do poder, possa pegar aquilo, tendo lido, tendo mastigado, sendo seu, pertencendo ao seu coração, à sua alma. Você senta com seu amigo, com a sua amiga e fala, vamos ler isso aqui junto. É o Espírito Santo. Você estará assim, dependendo do poder do Espírito, glorificando a Deus e dando uma oportunidade válida para aquela pessoa ouvir o Evangelho. Veja que nós não estamos falando de nenhum tipo de regra, gente. É um jeito de ser. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo, gente, é persuadir as pessoas a crerem em Jesus. Persuadi-las. Dizer de uma forma convincente, de uma forma clara, de uma forma aplicada. Nosso objetivo é vê-las integradas, mediante a profissão de fé, o batismo, começando uma vida de busca de santidade, de amadurecimento. Esse é o nosso alvo. Você tem que sonhar com isso. Você tem que sonhar em ver alguém assim, nos próximos, 18 meses. Olha, fulano está na minha mente. Nos próximos 18 meses, o meu alvo. Quantos desses estão como alvo seu? Alguém que você queira dar a ele a oportunidade de ouvir, sentar com você, ouvir o Evangelho. E aí você fala, Deus, olha, nos próximos 18 meses eu vou me dedicar exclusivamente a essa e essa pessoa.
Eu gostaria de vê-las salvas, integradas, batizadas, amadurecidas. Está vendo? Isso é intencionalidade. Mas vamos ser honestos, há quanto tempo nós perdemos isso? Aí a gente espera que a igreja encha de visitante no domingo, alguém vai trazer, a gente ora, Senhor, leva, alguém vai trazer, que o pastor pregue aquele sermão bala, faz o apelo, vai todo mundo lá na frente, aí agora a gente separa e mostra a salinha para você frequentar domingo que vem, é essa aqui. Aí você vem nessa salinha, o pastor vai te ensinar, o pastor vai te batizar, o pastor vai te visitar, o pastor vai te ouvir. Quem falou que isso é ser igreja? Há muito que nós não temos mais o alvo, eu, crente, eu, Leandro, tenho alguém ou alguéns, que eu falei, Deus, nos próximos 18 meses, sei lá, 24 meses, eu quero ver fulano, cicrano e beltrano. Deus, dá-me fulano, cicrano e beltrano. Deus, abre portas. Deus, toca o coração. Deus, me dá a palavra. Deus, usa isso que eu tenho aprendido da igreja, do pastor. Deus, eu quero repartir isso. Deus, me ajuda. Isso é ser crente. Agora é óbvio, o pastor vai receber. É óbvio que eu vou ter alegria em ensinar na classe. É óbvio que eu vou ter prazer em visitar. Não estou dizendo que eu não vou fazer isso e nem que não devo fazer isso. Mas, na verdade, ovelha reproduz ovelha. E pastor cuida de ovelha. Amém? É assim, meu povo. Leia Efésios, se você tem dúvida disso, leia Efésios 4. Paulo vai dizer qual é o propósito do pastor Leandro na sua vida. É preparar você, é capacitar você para você cumprir esse seu alvo. Esse é o propósito. Então, o que é evangelização? Evangelização é a comunicação clara, fiel do Evangelho, visando, sob o poder do Espírito, ou dependência dele, levar pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo, tornando elas discípulas de Jesus. Agora, a gente chegou a essa definição, e a gente precisa entender os contornos bíblicos do outro braço da evangelização, que é o discipulado. A gente chama de evangelização discipuladora, porque como um avião depende de duas asas, o processo de ganhar alguém para Jesus também depende de evangelização e discipulado. E aí, nós batistas somos famosos pela evangelização e não pelo discipulado. Imagina um avião tentando voar com uma asa só. Mas é isso que a gente tem feito ao longo de anos e anos, e Deus, com graça e misericórdia, tem nos abençoado. Mas Deus idealizou o quê? Evangelização e discipulado juntos, dando sustentação a esse processo chamado ganhar alguém para Jesus. Então, discipulado não é a última parte da grande comissão. Como é que a gente imagina discipulado na igreja, gente? Para nós, discipulado é isso que eu descrevi há pouco. É a gente pegar o que levantou a mão, foi lá na frente, preencheu a ficha. Aí no domingo seguinte, quando ele vier na classe para ser doutrinado para o batismo, ele começou o processo de discipulado. Discipulado não é só isso. A palavra discipulado, então assim, tira da sua mente, em primeiro lugar, a ideia de que discipulado é quando fulano está frequentando uma classe. Fulano não está necessariamente sendo discipulado quando ele frequenta uma classe, ele está sendo instruído. E instrução não é a única coisa num discipulado. Porque as pessoas, elas precisam de duas coisas para crescerem no Evangelho. Eu e você, qualquer crente. A gente precisa de verdade, e verdade a gente só recebe através da instrução, dos cursos, dos sermões, mas a gente também precisa de vida.
E vida a gente reparte na convivência, nos relacionamentos. Por que que vida é importante? Porque eu preciso ver na vida do outro como é viver a verdade que eu estou aprendendo. Por isso que Paulo vai dizer o que ele disse, e a gente tentando convencer o outro a ir para a igreja, a gente fala, não olha para o fulano não, olha para Jesus. Eu até entendo quando você quer fazer isso, você está dizendo, olha, realmente o alvo é Jesus. Mas muitas vezes a gente não tem a coragem de dizer o que Paulo disse, porque a gente não quer viver como Paulo viveu. E Paulo disse o quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, vocês precisam ver essa verdade que eu prego encarnada na vida. A doutrina que eu abracei, a doutrina que eu ensino, a doutrina que eu defendo, a doutrina que eu prego, eu vivo. E a forma de vivê-la é a seguinte, vem comigo. Foi isso que Jesus disse aos apóstolos. Venham e vejam. Venham e vejam como eu vivo, venham e vejam como eu faço minhas compras, como eu pago minhas contas, como eu vivo na minha casa quando ninguém está olhando. Venham ver como é ser crente, sozinho, andando no shopping, fazendo compras, curtindo férias. Venha ver como é viver. Acabou isso, não tem mais isso. O que tem hoje é tão somente instrução sobre a verdade. Ótimo, ainda bem que ainda existe instrução. Mas você olha a vida de Jesus, você olha a vida de Paulo, eles não se limitaram a instruir. Eles instruíam enquanto viviam. Gente, vamos ser honestos. Fica tão mais fácil quando a gente entende que é isso. Fica tão mais fácil quando a verdade tomou conta de mim, e eu vivo essa verdade, eu falo essa verdade com naturalidade, e aqueles pelos quais eu tenho orado e buscado ganhar para Jesus nos próximos 18 meses, eles andam perto de mim, eles convivem, eles vêm à minha casa, eu vou à casa deles. É tão mais fácil quando isso se torna um jeito de ser e não uma obrigação de crente. Eu não sei fazer por obrigação. Graças a Deus. Para mim é prazeroso entrar e sair. Para mim é prazeroso. Um exemplo. Irmão Lauri fez 90 e alguma coisa. 90 e lá vai pedrada. Ela brinca comigo toda vez. Ela fala que ela é a mulher encurvada. E o aniversário dela era uma segunda-feira, dia do pastor descansar, supostamente. Aí ela me saindo na porta ali, ela falou assim, pastor, amanhã é meu aniversário. Eu falei, eu sei, já vi no boletim. E segunda-feira eu adoro pegar minha bicicleta, ouvir meu John Piper, e eu ando nessa Goiânia inteira. Às vezes vocês vão trombar comigo, tomara que trombar não, me vê por aí, porque eu ando por aí. Aí o que eu fiz? Peguei a bicicleta, do jeito que eu estava, pedalando, falei, vou lá na irmã Lauri. Fiz um tour por essa campininha aqui de bicicleta, andei, cheguei, sentei, fiquei, tomei suco de limão. Não é uma visita pastoral. Ninguém gosta quando o médico vai te visitar, porque ele é obrigado a te visitar, passar visita para o paciente. Não é isso. É conviver. Aí você chega de bicicleta, aí você fala que está suado, e ela te abraça, você convive. Você ouve as histórias dela, aí eu descubro que o Jerônimo tomava a garupa da Laura. Isso aí você vai descobrindo, né, Jerônimo? Você tem que comprar uma bicicleta para a Laura, pôr a Laura na garupa, porque você tomava a garupa da Laura, não me lembro aqui para baixo. O Jerônimo tem uma vida torta, irmãos. Ele era roubador de garupa. Como nos falta isso, gente? Tem que ser prazeroso para você, tem que estar junto, tem que comer junto, tem que juntar panela, tem que ver a vida. Aí eu saí de lá, tentei visitar a irmã, toquei o interfone, acho que foi na casa certa. Como é que chama a irmã, mãe da Arlene mesmo, Deus?
Irmã Laís, que era lá pertinho, não estava, tentei achar, não consegui. Mas é prazeroso, tem que ser assim. E não tem que ser assim só para o pastor, tem que ser assim para todos nós, meu povo. Tem que ser assim para todos nós. A palavra discipulado, ela não aparece na Bíblia. O que aparece na Bíblia é discípulo e façam discípulos. Então, o discípulo que faz discípulos, a gente deduz, faz discipulado. E quem é o discípulo? O discípulo é aquele aprendiz do seu mestre. O discípulo, aliás, gente, nos primeiros momentos do cristianismo, todos os que seguiam Jesus não eram chamados de crentes ou de cristãos, eles são chamados de cristãos a primeira vez lá em Atos 11, 26, em Antioquia. Por quê? Porque aqueles discípulos, olha só que interessante, a palavra discípulo é genérica. Você tem o discípulo de Sócrates, o discípulo de Platão, o discípulo dos filósofos gregos, o discípulo de João Batista, ou seja, aqueles que seguem e se amoldam ao ensino do mestre. Então, os primeiros cristãos eram chamados de discípulos, que eram aqueles que seguiam e buscavam se amoldar ao ensino de Jesus. Só que esse processo de ser discípulo de Jesus foi transformando as pessoas de tal maneira e elas foram se tornando tão parecidas com Jesus que elas foram chamadas de cristãos. É lindo isso. Na medida em que a gente vai seguindo os ensinos, vai praticando os ensinos do mestre, na medida em que a gente vai sendo discípulo como discípulo deve ser, o mundo vai olhando para nós e vai dizendo, ah lá o cristão. O nosso alvo não é sair dizendo, eu sou cristão, eu sou cristão. O nosso alvo é buscar ser discípulo, porque quando a gente é discípulo, eles olham para nós e dizem, ah lá um cristão. Há lá um discípulo, um aluno, igualzinho seu mestre. E fazer discípulos, ele tem 3 dimensões. A gente chama de evangelização discipuladora, porque a evangelização significa comunicar o evangelho com voz, e discipuladora significa comunicar o evangelho com vida, através do relacionamento. Então eu comunico com voz através do meu ensino, da minha pregação, e eu comunico com vida através dos meus relacionamentos, eu discipulo, eu demonstro, eu mostro como eu vivo aquilo que eu creio. E aí existem 3 coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que chamar as pessoas, chamá-las para um estudo bíblico, chamá-las para orar com a gente. A gente tem que agregar essas pessoas. E a gente tem que aperfeiçoar essas pessoas. Então, chamar, agregar e aperfeiçoar. E sabe de onde a gente tira isso? Da grande comissão. Porque olha o que é a grande comissão. A grande comissão diz, façam discípulos. Essa é a grande comissão. O imperativo, a ordem de Jesus é, façam discípulos. Agora, como? Como? Chamando, agregando, aperfeiçoando. E o que significa chamar? Quando eu vou até a pessoa, me ofereço para sentar com ela, ler o sermão do pastor, ensinar, ler algum trecho da Bíblia, eu vou até ela. E quando que eu agrego ela? Quando eu começo a integrá-la no meu PGM, aí ela vai se preparar para batismo. E como é que eu aperfeiçoo? Ensinando, escola bíblica, púlpito. Gente, o que nos falta não é método. O que nos falta é dedicação ao que Jesus ensinou. Então, fazer discípulos é a nossa grande tarefa. E como eu faço isso? Chamando, agregando, aperfeiçoando. Em outras palavras, para usar as de Jesus, como que eu faço discípulo? Indo, batizando, ensinando. Indo, batizando, ensinando. Então, discipulado é o processo de fazer discípulos multiplicadores.
por meio de relacionamentos intencionais, visando tornar o outro um discípulo. Então, o que é discipulado? É fazer discípulo. E como eu faço discipulado? Relacionando, porque no meu relacionamento eu vou ensinar verdades e vou demonstrar vida. O que é discipulado? Fazer discípulos. Como eu faço discipulado? Relacionamentos discipuladores. O que é discipulado? Fazer discípulos. O que é discipulado? Fazer discípulos. Como eu faço isso? Relacionamentos discipuladores. Está claro, meu povo? Não é difícil. Então, evangelização discipuladora é a comunicação do evangelho aliada a relacionamentos. Eu convivo, eu chamo para perto de mim, eu agrego, eu aperfeiçoo. E para que tudo isso, gente? Não vamos perder de vista, porque a evangelização discipuladora é necessária para a gente cumprir a grande comissão. A gente tem que cumprir isso com verdades e com vida. Olha como Paulo fez isso. 1 Tessalonicenses 2,7, abra lá. 1 Tessalonicenses 2,7. Veja como Paulo fez a evangelização discipuladora para cumprir a grande comissão, transmitindo verdade e vida. 1 Tessalonicenses 2,7. Ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Uau! Ainda que eu fosse o pastor, ainda que eu fosse o missionário, ainda que eu fosse o apóstolo, eu agi como crianças entre vocês. O que Paulo está dizendo com isso aqui, meu povo? Olha aqui, responde. O que é uma criança, se não alguém transparente? Você já viu a criança, está na fila da farmácia, agarrado na mão da mãe, aí ela olha e fala assim, nossa mãe, olha como ele é gordo. Aí a mãe, cala a boca menina, olha como ele é gordo. O que a criança está fazendo ali? Está sendo quem ela é. Paulo está dizendo, eu era o apóstolo, mas eu fui quem eu sou entre vocês. Como isso é importante. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e dele cuida. Veja que até agora Paulo não falou de pregar. A criança é quem ela é. O que a mãe faz? A mãe traz para junto do seio. A mãe alimenta, amamenta. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas o Evangelho de Deus, não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Da onde vem a ideia de relacionamento discipulador? Do Novo Testamento, gente. Não é uma invenção da Junta de Missões, não. Não é uma invenção dos batistas brasileiros, não. É o jeito de ser crente. Eu ensino sobre Cristo, eu evangelizo, eu cumpro a grande comissão quando eu reparto verdade e vida. Por isso que a gente tem que cumprir a grande comissão através de relacionamentos discipuladores. Agora, eu vou te dar uma dica. Como é que você pode ter relacionamentos discipuladores? Pessoas que você vai chamar para perto de você a fim de agregar e de aperfeiçoar. Eu inventei uma palavra. Você tem que olhar. Não é assim que fala o caipira? Olha lá. Olhar. O que é olhar? Orar, ir e anunciar. Você vai orar por essas pessoas. O seu alvo é ir a elas e anunciar a elas. Então, meu povo, que nós sejamos o povo que olha, que ora, que vai com intencionalidade, que anuncia com urgência. O povo que ora, o povo que vai, o povo que anuncia.
Como orar? Nós falamos disso na semana passada, no último encontro. Eu falei, coloca o nome dessas pessoas num cartão, no seu celular. Escreva o nome delas, ore por elas todo dia. Depois que você começou a orar, já está orando por um tempo, manda uma mensagem para essa pessoa, dizendo o quanto ela é especial, dizendo, olha, eu tenho orado por você, já tem, 3 semanas. Manda um versículo bíblico. Aí depois, semana seguinte, você manda outra mensagem, ou se ela já se antecipar, você já diz, e me dá motivos, eu quero orar por você, mensagem, WhatsApp, personalizado, ou uma ligação. E aí você depois começa a chamar essa pessoa para vir à sua casa, você faz um almoço para ela, você faz um jantar, você prepara um bolo, sei lá, seja criativo. Receba com carinho, receba com cuidado. Mas pastor, mas lá em casa é uma bagunça. Eu visitei uma casa de um povo uma vez, não aqui. Tinha 13 gatos no apartamento, 13. Foi uma bênção. Eu nunca fui tão bem recebido. Eu visitei uma família, em outro estado, não era em São Paulo, no outro estado. Numa das pregações que eu fui fazer, a família tinha 19 cachorros. Aí me serviram um escondidinho de camarão, a coisa mais linda. Quando eu meti a colher na tigela, que eu fui me servir, debaixo tinha um tufo de cabelo de cachorro. Eu falei, em nome de Jesus, está amarrado. Joguei fora o cabelo, botei no prato e crau. Estava uma delícia. Haja Coca Zero em cima, tá bom? Não, me dá mais Coca. E ó. Então você recebe as pessoas com carinho, não tem problema a sua casa como é que é, e elas precisam ver você na sua casa, como que você lida com os imprevistos, como que você lida com as demandas da vida. Lembra que o objetivo é você mostrar a vida, então quando você traz para dentro da sua casa, você já está ensinando para elas como é que você tem que fazer, como é que você vive, como é que você faz, ela tem que ver isso na sua vida. Você não tem que esperar estar tudo prontinho, porque a vida real não é a sala pronta, arrumada para receber visitante. O que é a vida real? É a sala bagunçada. E as pessoas precisam ver você, não quando está tudo arrumadinho e você com um sorriso Colgate. Elas precisam ver você no dia a dia. Aí você chama, aí você convida para um estudo, começa a ler com ela, chama para um pequeno grupo, enfim, é isso. E sobre anunciar. Então lembra, orar, ir e anunciar. E sobre anunciar, qual é o nosso alvo para anunciar o Evangelho? Tem que ser uma abordagem simpática, tem que ser uma linguagem contextualizada, cheia de graça e de verdade. Você tem que buscar estabelecer vínculo e tem que orar pela pessoa. Esse é o alvo, abordagem, linguagem, vínculo e oração. E essas pessoas que você vai ganhando, elas você vai trazendo para o seu pequeno grupo. Nós já estamos com um pequeno grupo acontecendo e já em processo de multiplicarmos 2 ou 3, a partir deste primeiro. Então eu quero suplicar a você, os de terça-feira continuarão comigo aqui, mesmo que esses se multipliquem nesse primeiro momento. Então venha, participe desse conosco, nós temos estudado João. Venha ver como é, venha participar, venha, já traga visitante, porque nós não estamos mais estudando só técnica de pequeno grupo, não. Nós estamos estudando a palavra de Deus, orando uns pelos outros. Venha, participe, venha ver como é. Porque o meu sonho é que a gente tenha diversos, se não um em cada bairro dessa cidade, onde nós possamos ter descrentes que vão chegando para o nosso pequeno grupo. É isso, meu povo. O que eu estou chamando vocês é para uma vida que tenha raízes. Raízes. Onde você se relaciona, agrega pessoas, intercede por elas, zela por elas, ensina elas, solicita contas, raízes. Isso é o cristianismo.
Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e faça de nós crentes e igreja que seja assim. Que levem a sério a evangelização discipuladora. Então eu te espero terça-feira, venha participar do nosso PGM aqui na igreja. Venha ver como é, participe, beba. E tenha como propósito hoje, saindo daqui, buscar viver esse jeito de ser cristão. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, faça com que tudo que aqui ouvimos, compartilhamos, encontre lugar especial de primazia no coração de cada um de nós. E que sejamos, sim, esses crentes que olham, que oram, que vão, e que agregam e que anunciam. Ó Deus, contempla-nos com um despertamento nesse sentido, com um santo desejo de ver pessoas convertidas através dos nossos relacionamentos discipuladores. É no nome de Jesus que oramos. Amém.